Olá pessoal, estou aqui para mais um vídeo e hoje eu estou gravando no formato diferente. Agora eu vou começar a gravar mostrando mais a minha cara, olho no olho, porque não estava dando certo ficar fazendo vídeo com áudio separado, depois fazer alguma edição por cima. Aquilo não é o que eu quero fazer, eu não consigo fazer isso na edição e eu não tô com tanto tempo para aprender isso. Então, decidi fazer diferente agora e hoje eu vou falar sobre o livro do Kafka. Olha, pessoal, no Google, assim que a gente pesquisa sobre o livro do Kafka aparece o seguinte: A Metamorfose é uma novela escrita por Franz Kafka, publicada pela primeira vez em 1915. Veio a ser o texto mais conhecido, estudado e citado da obra de Kafka. Bem, não tem muita coisa falando sobre história, mas pelo título, Metamorfose, já dá para perceber que acontece a mudança ali de alguém na história. Alguma pessoa muda de forma muito drástica na história. Então, se você nunca leu o livro, nunca levar spoiler, eu já vou começar a falar da história. Se você quer ter essa primeira experiência e depois vir para cá para poder ver um louco falando sobre o livro, tá certo, vai lá, vê e depois volta. Bem, aqui eu já vou passar para a próxima parte, do capítulo 1. E no capítulo 1 a gente fala sobre o primeiro dia da mudança, o primeiro dia da transformação. A gente nunca tinha visto o personagem anteriormente. Tudo que a gente vê até agora é a percepção do que ele era, é mais lembranças. A gente simplesmente chega na história e ele já virou outra coisa, já é um outro ser. Eu vi como uma barata, eu não sei como é que o pessoal vê. Pelas capas parece ser uma barata, mas de repente um homem chamado Gregor vira um bicho. Vira um bicho que parece uma barata. E aí a gente acompanha isso. No primeiro momento o cara nem se preocupa de, tipo assim, ele se transformou num outro ser. E a principal preocupação dele naquele momento era como que ele iria para o trabalho. Ele estava atrasado para o trabalho e estava se perguntando: o que diabos que eu vou fazer para poder chegar no meu emprego? Não tinha mais para que ele ficar se preocupando com isso. Simplesmente ele tinha perdido tudo, né? Ele se transformou em outra coisa que não conseguia mais se mover direito pela casa dele, não se conseguia mais viver normalmente como ele vivia. Ele simplesmente se transformou em outra coisa e estava com uma preocupação besta. Não tinha para que mais se preocupar com isso. A única coisa que ele deveria se preocupar agora era de como se adaptar à nova situação. E nesse primeiro momento, não acontece isso. Ele fica se perguntando: ai meu Deus, meu emprego, não sei o quê. Ai, coitado. Eu tenho muita empatia pelo Gregor. Ele é um cara muito bonzinho. Eu fiquei muito triste dele ter se transformado nessa nova criatura. Mas é muito estranho a pessoa. O primeiro instinto dele ter sido pensar sobre o trabalho. Não, com certeza não. Aí, tipo, eu botei aqui preocupações desnecessárias com o trabalho, que eu já falei, dificuldade das pessoas ao redor em entender a situação. O gerente dele simplesmente chega. O pessoal do trabalho dele era maluco também. De repente o cara faltou, podia estar doente, mas de repente o gerente dele chega para poder averiguar a situação, ver se ele estava só sendo um preguiçoso, ver se ele estava doente mesmo, para poder já botar previdência, etc. E tipo assim, quando o pessoal realmente cai a ficha de que o Gregor se transformou em outra coisa, ele se transformou em outro ser, esse pessoal fica maluco. A família dele não sabe exatamente o que é que tem que fazer. O gerente sai correndo com medo. E é isso. Ah, e o final do primeiro capítulo é tipo, ele fica preso no quarto. Ninguém fica querendo olhar para ele, ficam achando a nova aparência dele repulsiva e não sabem exatamente o que é que eles têm que fazer sobre isso. Aí termina assim, o coração já fica apertado. Tudo que eu tinha ouvido sobre a história da metamorfose tinha sido essa parte de que, tipo assim, ele tava com preocupação de emprego e tinha virado um bicho. Aí eu fiquei tipo, meu Deus, o que será que vem por aí? Porque claramente eu não tinha visto nada sobre a história.
Aí a gente chega no capítulo 2. No capítulo 2 fala sobre os dias que vieram depois disso. Aí fala sobre a situação financeira da família, porque na família tinha a mãe, o pai e a irmã do Gregor. Aí, tipo assim, esses três começam a trabalhar para poder conseguir ter condições de ficar mantendo a casa, porque eles não viam possibilidade de mudar de casa depois do Gregor não ter mais capacidade de trabalhar. Por quê? Porque não tinha como mover ele no meio da rua, né? Até tinha. Chega um momento da história que eles falam que eles poderiam colocar o Gregor numa caixa e ir levando até um novo canto, mas aí teria todo aquele fator de costume. Eles não acharam que ia dar certo fazer isso, aí decidiram ir cortando gente que trabalhava na casa e trabalhando de forma nova para poder conseguir novas coisas. E é isso. Ó, e nesse primeiro momento, a principal pessoa que fica cuidando do Gregor diante dessa situação é a irmã dele, porque a mãe não consegue ficar olhando pro filho porque ela sente muito nojo dele tá daquela forma. E, tipo assim, a irmã fica cuidando de levar a comida, ajeitar uma coisinha ou outra que tá ali no quarto, entende? Apesar do cheiro muito forte que o Gregor estava emanando agora que ele tinha se tornado a criatura, ela estava tentando ali se adaptar e fazer as coisas acontecerem. Aí, dificuldade da mãe em ver o filho. Aí, tipo, nesse final do capítulo 2 já vai assim embaixo. Já desce um pouco o nível. Porque, tipo, a mãe tenta entrar para poder ver o filho, dar alguma espécie de suporte. Ela fica ajudando a filha a mover algumas coisas do local, do quarto. Tipo, tirar um quadro, tirar uma escrivaninha. Ela vai tentando fazer uns ajustes para poder deixar o Gregor mais à vontade. Chega até um momento que o Gregor fica discutindo, refletindo com ele se aquilo fazia realmente sentido. De se era realmente bom retirar aquelas coisas que lembravam sobre a humanidade dele para poder dar mais mobilidade para ele enquanto criatura. Porque ele sentia medo de, tipo assim, de tanto ficar sem os objetos, sem o contato com aquilo que ele antigamente era, de se esquecer o que ele é. Então, tava nesse momento, o pessoal tava sem saber exatamente o que fazia. Não, a irmã dele tava querendo tirar aquilo do quarto para poder deixar ele totalmente confortável. Mas a mãe não queria, aí ficou nesse cabo de guerra até o momento que aceitaram tirar tudo. Aí o Gregor tenta impedir e faz com que a mãe dele acabe. Não morreu, mas tipo assim, quase. Não morreu, mas quase. Aí, tipo, o pai chega bem na hora, vê a mulher desmaiada ali, quase passando muito mal por conta do contato que a mãe teve com o Gregor. Gente, eu tô falando isso tipo a justificativa. Ela desmaiou porque ela teve contato com o Gregor. É tipo isso, não tem nada a ver ainda com o pai, não. O que tem a ver com o pai é que ele chega na hora, ele vê a situação, fica preocupadíssimo com a esposa e parte pra cima do Gregor pra atacar, pra tipo assim, fazer ele sair do canto. Porque, se eu não me engano, ele só ficava no quarto, aí nesse momento, ele acaba saindo pra uma salinha que tem do lado. Aí, tipo assim, o pai vê ele na salinha, o Gregor tenta se mover, tenta fazer de tudo para chegar logo no quarto dele, mas com aquele corpo não tinha como ele conseguir se mover tão rapidamente. E aí o pai fica tacando coisa em cima do Gregor, tipo, se eu não me engano, ele tacou uma maçã. Aí essa maçã ficou alojada nas partes de trás das costas do Gregor, até o momento que ficou podre e debilitou ainda mais o movimento dele. É horrível esse final do capítulo 2. E quando chegou nessa parte, eu achei que não tinha como piorar. Aí o capítulo 3 veio e piorou. É uma historinha pesada. Aí pronto, chegamos no capítulo 3. Aí, tipo assim, o Gregor tá perdendo a noção do tempo, tá perdendo a noção de tudo. Tá sem nem conseguir comer. A, a irmã dele fica colocando comida lá dentro do quarto. Chega, o Gregor tenta comer, não consegue e vai pro canto. Aí depois ela vê, pega a comida, ela não tá mais se importando muito de cuidar do Gregor, não.
Aí chega um momento que acontece o clímax dessa história. Pra mim é essa parte do jantar com o pessoal que eles estavam tentando alugar a casa. Tipo assim, a mãe, o pai e a filha estavam querendo alugar para 3 homens. Eu acho que são 3 homens. Faz um tempinho que eu li. Mas mesmo se tivesse sido há pouco tempo, eu também não lembraria não. Então, fiquem tranquilos. Realmente é porque eu não lembraria. E aí, eles organizam um jantar para esse pessoal que tá alugando a casa. No caso, um quarto. E durante esse jantar, o Gregor vê grandes injustiças ali com a situação dele, porque faziam dias que ele não comia. E ele ficava se perguntando, meu Deus, o pessoal tá fazendo essa comida boa e esse pessoal não liga. Esse povo que tá alugando um quarto aqui da nossa casa não liga pra comida que a minha família tá fazendo. Mas eu daria importância se eu tivesse ali na possibilidade de aproveitar aquele jantar. E esse sentimento de injustiça dele aumenta mais e se torna ainda mais destrutivo quando de repente a irmã dele começa a tocar violino. A irmã dele se chama Gretchen. Greta? Gretchen, não sei. Já me esqueci do nome da menina. Greta? Ela toca violino. Aí chega um período. Eu não falei, mas tipo assim, o Gregor, antes dele ter se transformado na criatura, ele queria muito fazer com que a irmã dele chegasse num, num espaço que as pessoas conseguem aprender instrumentos e teoria musical. Tem um nomezinho certo, mas eu me esqueci agora. Eu esqueci de muita coisa. Mas tipo assim, ele queria fazer com que ela entrasse num conservatório. Eu acho que é conservatório o nome. E quando aconteceu essa tragédia na vida dele, ele não tinha mais como trabalhar, não tinha mais como juntar dinheiro. Tava a situação da família crítica, ela começou a trabalhar e pronto. Mas tipo assim, essa parte de que ela toca violino é citada no capítulo 2. Aí no capítulo 3 a gente vê isso agora no jantar. Aí ele tava injustiçado por conta da comida e quando a irmã dele começa a tocar o violino dela, que ele vê esses homens não dando atenção nenhuma, não vendo de forma alguma importância naquele momento, naquela nova experiência que eles estavam tendo, ouvindo ela tocar música, ele percebe que ele tá numa situação muito injusta, porque ele teria aproveitado a música dela. A música dela estava muito bonita. E ele estava sentindo muita injustiça naquela situação, porque não fazia sentido para ele as pessoas ali não estarem aproveitando a música da irmã, sendo que a irmã tá tocando lindamente, e ele tá ali segregado do restante da família porque tá na situação de barata, que é uma espécie de metáfora para pessoas doentes e pessoas que chegaram numa situação em que não conseguem mais ser totalmente úteis para outras pessoas. Chegou naquela situação, aquilo foi a gota d'água que faltava para ele, tipo assim, ficar totalmente com raiva da situação. E ele vai lá e impede o jantar, atrapalha, voa para tudo que é canto. O pessoal tenta tocar nele. Quando o pai não deixa, começam a falar mal do pai. Foi uma putaria. Foi uma confusão. E é isso. Foi triste a situação. Mas o que acontece? Pelo Gregor ter atrapalhado o jantar, que era um jantar especial para poder acontecer. Coisa feia. O jantar que deveria ser é tipo, era a confirmação de que toda a estadia do pessoal dentro daquela casa era boa. É tipo isso. Era tipo a confirmação de que toda a trajetória daquele pessoal lá dentro faz sentido. Só que quando o Gregor apareceu, acabou atrapalhando isso. E aí o pessoal não quis pagar pelo mês que eles estavam ali, não queriam mais ficar ali. E aconteceu que a família começou a ter uma grande repulsa por eles. Principalmente a irmã. A irmã começou a falar que
se o Gregor fosse ainda o Gregor, ele já teria morrido ou já teria ido para algum canto para não ver eles passando pela dificuldade de cuidar dele. Que é uma coisa bem justa de se dizer para uma pessoa que não teve controle sobre a doença que teve, né? Sobre a situação de ter virado uma nova criatura, uma barata. Foi totalmente injusto essa parte, mas acontece essa repulsa da família, eles começam a brigar com o Gregor. E nesse clima de briga, de ninguém ter dito pela última vez eu te amo pro Gregor, ele acaba morrendo na madrugada. E no fim a família se sente meio que livre da situação, como se tivesse saído um peso das costas deles. Essa história é bem... Eu fiquei muito tocado por essa história porque eu já vivi uma situação em que eu fui meio que a Greta, que eu já tive que cuidar de uma pessoa que de repente num dia estava normal e no outro caiu tudo. Se transformou toda a vida e a trajetória que eu tinha até aquele momento tinha se transformado em outra coisa. E a única coisa que eu tentei pensar quando eu estava na situação da Greta foi amar até o fim. Foi a única coisa que eu pensei e é meio que isso que eu peguei da história para mim. Então, por que eu recomendaria esse livro? É uma história tocante. Toda essa história é muito triste. É muito triste tudo que acontece. Sabe, o Gregor é um cara muito bondoso. Ele não merecia essa situação e de repente ele foi totalmente desumanizado pela família dele. Ninguém realmente tinha mais o carinho que tinha pelo Gregor. Porque, tipo, não importava mais o Gregor, porque ele não tinha mais utilidade ali naquela família. Ele não conseguia mais comprar coisa. Ele deveria ter abandonado a família dele a partir do momento que ele ficou na situação precária. Não deveria ser assim. É uma coisa muito triste, é muito absurdo. E é muito pesado. Outro ponto que eu recomendo. Esse primeiro ponto foi uma história tocante. O segundo ponto pelo qual eu recomendo esse livro. Leitura rápida. Eu sou um leitor horrível. Não gosto de ler. Quer dizer, eu leio porque, né? Não tem... Muitas coisas não tem vídeo gravado falando sobre um determinado assunto. A gente precisa pesquisar. Tipo, pra mim fez muito mais sentido ler a história do Gregor do que assistir um vídeo. Mas se eu quisesse assistir um vídeo, pra mim também tava ok. Mas eu vou deixar bem claro aqui. Nenhum momento que eu ver um vídeo falando sobre uma história, eu vou vir aqui gravar um vídeo falando da história. Pra mim não faz sentido nenhum. Se o vídeo já existe falando a percepção da pessoa, deixa o vídeo da percepção da pessoa. Pronto. É o que eu vejo e é o que eu vou fazer em relação a vídeo. Eu só tô gravando esse vídeo aqui porque eu li mesmo. Se eu não tivesse lido, eu nem estaria perdendo tempo falando. Então, pronto. E a leitura é rápida, eu amei. Em uma tarde eu li. Então, se você quiser ler, eu não sei pra que ler agora que viu tudo, mas leia. Vale a pena. É bom. Pronto. Leitura rápida, eu achei isso muito bom. E uma boa leitura para refletir, porque uma coisa que eu pensei muito foi o que eu faria se eu estivesse na situação do Gregor? O que eu faria na situação da família? Eu já vivi a situação da família. E é aquilo que eu disse. A única coisa que a gente tem que pegar é amar intensamente todo mundo que a gente quer amar, mesmo quando elas não tiverem mais utilidade pra gente. A gente tem que amar. E ponto. E é isso que eu pego da situação do que eu faria se eu tivesse na situação da família. Outra coisa que eu faria na situação da família era estabelecer uma forma de comunicação com o Gregor. Por algum motivo o pessoal não cogita fazer isso, eles não cogitam. Pelo que eu entendi da história, o Gregor fazia grunhidos. Ou seja, se eles queriam verificar que o Gregor ainda tinha controle, ainda estava pensando, era só tipo chegar pro Gregor e falar: ei, um grunhido é uma coisa, dois grunhidos é outra. E ponto. É isso, Gregor. O que é que tu quer dizer? Sim ou não? Ou
ou fazia uma coisa mais complexa, envolvendo código Morse. Duvido que em 1915 o pessoal faria isso com uma pessoa doente. Mas, né, ok. Eu faria alguma coisa, eu sei disso. E por último... é muito estranho pensar sobre a situação do Gregor. A gente sempre pensa em como a gente faria para ajudar as pessoas ao nosso redor. Mas e quando a gente que precisa de ajuda? É muito pesado. E também pega um pouco dessa questão de se planejar para um momento de crise, né? Tipo, juntar dinheiro, fazer alguma coisa, deixar coisa escrita, deixar material gravado, fazer artesanatos, deixar uma coisa construída para as pessoas verem isso quando você, infelizmente, não estiver mais aqui. Além de ter esse dinheirinho guardado para poder ajudar o pessoal, né? Porque não tem como. Quando chega nesse momento em que você tá num período de doença, tá num período de debilidade, é debilidade? Quando uma pessoa tá debilitada, precisa ter um dinheiro guardado. Esses momentos têm que estar considerados dentro da sua vida, porque senão chega um momento que perde tudo. Perde tudo. E é isso. Acho que foi isso. Acho que eu até falei mais do que eu deveria ter falado aqui sobre o Gregor, coitado. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado se você ficou até aqui no vídeo. E continuem aqui no canal. Por favor, se inscrevam.